Olhe para esse animal, você diria que isso aqui é um jacaré? Isso é claramente um dinossauro. Mas infelizmente não é um dinossauro de verdade. E sendo sincero, isso aqui tá mais perto de um jacaré do que de um dinossauro. E animais como esse que eu tô mostrando foram os que dominaram o mundo durante todo o período Triássico. Esses animais que eu estou falando são os pseudossucos. E os pseudossucos, também conhecidos como falsos crocodilos, é o nome dado para um grupo de répteis que viveu durante o período Triássico. E eles se tratam de uma linhagem de arcossauros, que inclui os crocodilos e todos os seus parentes próximos. E o que mais chama a atenção deles é como eles eram animais extremamente diversificados, que ocupavam vários nichos ecológicos diferentes. Além do que, eles eram muito parecidos com os dinossauros, inclusive gerando confusão entre as pessoas. Então eu irei falar de algumas das espécies mais conhecidas de pseudossucos e fazer uma comparação com alguns dinossauros que eles se parecem. Pode ser tanto em questão de aparência, como comportamento, quanto nicho ecológico, mas o que importa é que eles viveram no período Triássico. E eu vou precisar explicar agora como era esse período. O período Triássico foi o primeiro período da Era Mesozoica. Esse período começou lá por 252 milhões de anos atrás e acabou há 201 milhões de anos. Ele se iniciou depois da pior extinção em massa de todas, também conhecida como a Grande Morte, que aconteceu no final do Permiano e foi responsável pela extinção de 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres, abrindo assim vários nichos e oportunidades ecológicas para espécies evoluírem e dominarem todo o planeta. Mas estudos dizem que essa grande extinção aconteceu por conta de vulcanismos localizados no planeta inteiro. Mas continuando, o período Triássico era um lugar completamente diferente. O planeta era mais quente e seco, e a temperatura podia chegar até o dobro do que ela era hoje em dia. Tudo isso acontecia por causa da presença do supercontinente Pangeia. O continente ele era tão grande que acontecia o efeito que chamamos de continentalidade, que é mais ou menos o seguinte: quando uma massa de terra é muito grande, todo o ar e a umidade não consegue chegar até o centro dela. Isso resulta no seguinte: a região costeira de um supercontinente sempre era mais úmida, com mais plantas, mais vegetação, enquanto o centro dela era um completo deserto. E era isso que acontecia na Pangeia: um deserto no centro e vegetação nas bordas. Mas nos lugares que as plantas conseguiam se desenvolver, tínhamos uma presença de plantas como samambaias e coníferas. Elas foram muito presentes durante todo o período Mesozoico. Mas uma outra coisa interessante de se falar do período Triássico é que não existiam plantas angiospermas, ou seja, não tinha fruto, não tinha flor, não tinha nada, e nem grama também. É isso mesmo, não existia grama no período Mesozoico, mas principalmente no Triássico, nem sinal de grama. Mas enfim, agora que sabemos um pouco da geografia do período Triássico, tá na hora da gente saber da melhor parte dos vídeos: os falsos dinossauros, os pseudossucos. Mas também é importante dizer que por mais que os pseudossucos sejam parentes dos crocodilos modernos, eles não são os ancestrais diretos. Os crocodilos e jacarés de atualmente não são descendentes de nenhum pseudossuco que eu vou mostrar nesse vídeo. Mas dito isso, vamos então para o nosso primeiro falso dinossauro. Aquele que eu apresentei no começo do vídeo é chamado de Popossauro. Sim, esse é o nome dele, por favor não vamos fazer bullying com o bichinho. O Popossauro tinha 4 metros de comprimento, e assim como os dinossauros terópodes, ele também era bípede, o que significa que ele andava sobre 2 patas, e acredita-se que ele desenvolveu o bipedalismo de uma forma independente, sendo assim uma evolução convergente com os terópodes. Os primeiros fósseis de Popossauro encontrados foram um pedaço de seu quadril, em 1904, na formação geológica de Popo-Adi. Mas somente em 1915 o paleontólogo M.D. Mell o nomeou como Popossauro após encontrar fósseis mais completos dessa mesma formação geológica. E portanto, agora a gente sabe por que o Popossauro tinha esse nome. E o sufixo sauro no final dessa espécie e de outros animais vem do grego, que significa lagarto. Então, sauro nada mais é que lagarto em grego. Então, apenas fazendo um comparativo, aí na tela você está vendo um Popossauro comparado com um Herrerasauro, um dinossauro carnívoro do Triássico. Eu falei que eles são bem parecidos. Mas para o nosso segundo falso dinossauro, o escolhido foi o Desmatossuchus, um bicho que se parecia muito com os anquilossauros. O Desmatossuchus possuía um corpo todo blindado e uma cabeça esquisita, com um focinho que parecia um nariz de porco.
Alguns estudos inclusive sugerem que os dentes desse animal eram muito frágeis, fazendo com que ele se alimentasse apenas de plantas macias. E sua principal característica é a presença de placas ósseas ao longo das suas costas, cauda e parte inferior. Mas o que mais chama a atenção dele é a presença de espinhos laterais em seu corpo, com 2 espinhos gigantes de 45 centímetros em cada ombro, que provavelmente era usado para proteção contra predadores. Eita, bichinho esquisito, né? Mas enfim, próximo pseudossuco, o Chuvossauro. E como você tá vendo nessa imagem, ele parecia muito que era um dinossaurinho terópode pequenininho. Ele era da mesma família dos Popossauros, mas a principal diferença era a presença de um pequeno bico na sua boca. Esse bico é outro caso de uma extrema evolução convergente entre outras linhagens de animais, e sendo assim, mais uma evolução convergente com os dinossauros, que inclusive os próprios dinossauros evoluíram convergentemente bicos em várias linhagens diferentes. Mas enfim, os Chuvossauros foram descobertos através de fragmentos fósseis de seu crânio encontrado no estado do Texas, nos Estados Unidos. Originalmente, os Chuvossauros eram descritos como dinossauros da família dos ornitomimos, dinossauros que se pareciam com grandes avestruzes, como o galimimo e o próprio ornitomimo. E além disso, os Chuvossauros também já foram por um breve período considerados como terópodes primitivos, até que fósseis de parentes próximos tinham sido encontrados, fazendo assim a sua ligação com a família dos Popossauros. E como você pode ver nessas imagens que estão passando, o paralelo que eu fiz com o Chuvossauro são com os próprios Ornitomimossauros, porque eles são muito parecidos. Mas lembrando mais uma vez, os pseudossucos eram arcossauros, eram parentes de dinossauros, ou seja, não eram dinossauros, apesar deles serem bem parecidos. Mas tudo isso nos leva para o nosso próprio animal do vídeo. Me diga, se você visse esse crânio, você diria que isso é de um dinossauro ou que é de outro animal? Bom, para você que está vendo esse vídeo desde o início, é claro que isso não é um dinossauro. Mas para alguém que não tem ciência do tema ou não tem estudos no assunto, isso facilmente poderia se passar por um crânio de um tiranossauro ou de algum outro dinossauro parecido. Só que não é. E se fosse, certamente seria um impostor. Enfim, o crânio que vocês acabaram de ver era o crânio de um Postosuchus, que diferentemente dos outros pseudossucos que eu mostrei até agora, ele era um predador do topo de sua cadeia alimentar. E por isso que eu estou o comparando com o tão famoso e temido Tiranossauro Rex. Fósseis de uma nova espécie de Postosuchus foram descobertos por 2 estudantes em 1992, na pedreira Triangle Brick, na Carolina do Norte. Mas somente em 2008 que essa nova espécie foi descrita. Como eu disse, o Postosuchus ele era um predador do topo da cadeia alimentar da sua época, sendo maior que os pequenos dinossauros terópodes que existiam na época, como o Celophysis. Ele era um caçador que provavelmente se alimentava de herbívoros de grande porte, como Dicynodontes e outras criaturas menores que ele, como os primeiros dinossauros. E o esqueleto desse animal é robusto, com um crânio profundo e uma cauda longa. Ele media de 5 a 6 metros de comprimento, mas especula-se que ele podia crescer até tamanhos maiores. E assim como o tiranossauro, as patas dianteiras do Pseudossuchus elas eram pequenas, o que sugere que o Postosuchus poderia ter tido uma locomoção bípede. Olha pra mim, eu sou um predador do topo da cadeia alimentar. Fujam de mim, tenham medo de mim, senão eu vou caçar todos vocês. Mas agora, para finalizar nossa lista de falsos dinossauros, quero apresentar para vocês mais um pseudossuco da família dos Popossauros, encontrado no Arizona e batizado de forma totalmente criativa como Arizonasaurus, foi batizado pelo paleontólogo Samuel Paul Welles, ou Welles, não sei como pronuncia, em 1947, com base em alguns dentes e uma maxila. Mas muitos anos depois, no ano de 2002, o esqueleto quase completo foi encontrado pelo paleontólogo Sterling Nerbit, que eu também não sei se eu falei certo, mas enfim. Se eu fosse pedir para você imaginar a aparência de um Arizonasauro, eu pediria para você imaginar um espinossauro. Só que imagina ele bem mais crocodilizado e com umas pernas totalmente cotocas. Pronto, você tem a aparência de um Arizonasauro, um espinossauro cotoquinho. O Arizonasauro é um pseudossuco da formação de Moenkope, do Triássico Médio. E a presença de um animal desses no início do Triássico sugere que a divergência evolutiva entre a linhagem dos pseudossucos e a linhagem dos dinossauros ocorreu muito mais cedo do que imaginávamos. Mas enfim, além dessas informações e do fato de que o Arizonasauro tinha uma vela parecida com o espinossauro,
eu não tenho mais muita coisa para dizer sobre ele. Mas por mais que esses animais tenham reinado a Terra no período que os dinossauros eram pequenos répteis tentando sobreviver, o seu reinado infelizmente chegou ao fim, porque no final do período Triássico houve mais uma extinção em massa. E similar à extinção do Permiano, essa extinção também foi causada por vulcanismo em massa ao redor de todo o planeta, contribuindo para o aumento de gases do efeito estufa, mudando drasticamente o clima do planeta e resultando na morte de 80% da fauna terrestre. E muito provavelmente, essa extinção ela foi causada porque o supercontinente da Pangeia começou a se dividir no meio, e inevitavelmente o reinado dos pseudosucos estava chegando no fim. Mas um estudo interessante revelou que a única forma deles terem sobrevivido seria se eles tivessem dado like nesse vídeo e se inscrevido no canal. Porque, observe bem, todo mundo que tá inscrito no canal e que tá dando like nesse vídeo não tá extinto. É uma forma muito interessante de sobreviver. Então se você não quer ser extinto, dá um like imediatamente nesse vídeo e se inscreve no canal. Mas além disso, deixando a brincadeira de lado, se você quiser ver mais conteúdo sobre dinossauros, eu tenho um vídeo dedicado exclusivamente a como sobreviver na era Mesozoica, que vai estar aí no final do vídeo. E além disso, tem outros vídeos de astronomia, também vai estar no final do vídeo. Mas enfim, eu me despeço de vocês por aqui, muito obrigado e Auf Wiedersehen. Mas agora, vocês realmente sabem como eram os falsos dinossauros e como foi o período que eles reinaram a Terra. Até mais!